E o nosso estudo de hoje é Ezequiel capítulo 29. Nós vimos profecias contra 6 nações. Nós vimos profecias aí começando ali no capítulo 25 contra os amonitas, os moabitas, edomitas, contra os filisteus. Aí gastamos bastante tempo falando profecia contra Tiro, o rei de Tiro. A última cidade que Deus proferiu juízo foi Sidom, a 6ª, e agora nós chegamos na última cidade, ou melhor, na última nação em que Deus profere juízos e lamentações. É contra o Egito agora. Deus faz uma promessa, uma profecia de que castigaria o Egito. E nós vamos ver que o motivo é muito bom para isso e nós vamos aprender muito com isso. Então vamos começar fazendo a primeira leitura, versículos 1 até o 3. Vamos lá. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousa no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Beleza. Então, 10º ano do 10º mês. Onde a gente se localizar nessa data? A gente vai lá no capítulo 24, no versículo 1, na parábola da panela, para quem lembra, e diz assim, ó: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, no ano 9, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome desse dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. Quer dizer, o capítulo 24 era um ano antes dessa profecia do capítulo 29. Um ano se passou. Nesse ano aqui onde Ezequiel está profetizando contra o Egito, nesse exato momento, Jerusalém estava cercada por Nabucodonosor. Então, essa é a data, tá? Por volta de 589, por aí, 588, mais ou menos nesse ano, tá? Não precisa ser exato. Então, essa é a data, tá? E o que mais aqui? Diz que era uma profecia, né, contra Faraó, rei do Egito. Esse Faraó, nessa época, era o Faraó Amasis II. Era esse Faraó, tá? E diz o seguinte também, né, para profetizar contra ele, promessa de castigo contra ele, juízo contra ele. E no versículo 3 fala e diz: assim diz o Senhor: eis-me contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão. Eu não sei se na Bíblia de vocês aí, de alguns dos irmãos, está grande crocodilo ou crocodilo enorme. Alguém tem isso? Tem o sinônimo embaixo. Tem o sinônimo embaixo, né? Aqui está, grande dragão. Dragão a gente sabe que era um animal, pelo menos, né, o que se sabe, um animal que voava do ar. E aqui fala: que pousas no meio dos teus rios. Se a gente, depois que a gente analisar o contexto, a gente vai ver que essa tradução não é a melhor, tá? Não é a melhor. A melhor tradução é crocodilo. Nas Bíblias mais novas já vem traduzido como crocodilo. É o que combina com o texto, é o que combina com o contexto aqui. Então vamos trocar, vamos ler de novo, trocando essa parte. Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, enorme crocodilo que pousa no meio dos teus rios, ou que está no meio dos rios, né? Que crocodilo não pousa, né? E que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Bom, crocodilo é um animal do rio. E o crocodilo, principalmente esse do Egito, ele era o maior predador dos rios, não tinha para ninguém. Ele não era caçado por nenhum animal. Ele era soberano ali, né? Ele estava no topo da cadeia alimentar. Crocodilo.
E o crocodilo, para os egípcios, ele era uma divindade. Tinha uma divindade, um deus, que era corpo de homem, cabeça de crocodilo, chama Sobek. E esse Amazias II, ele acreditava ser essa divindade. Para a gente ver como é que combina com o texto. Ele acreditava ser o deus crocodilo. Ele acreditava ser um deus. O que a gente viu no rei de Tiro? A mesma coisa. Quando o poder chegava na mão do homem, do rei, quando ele ficava poderoso, quando ele ficava conquistador, quando ele pegava as cidades vizinhas, conquistava, o coração dele se ensoberbecia, ele se orgulhava e começava a achar que era um deus. Com o faraó não foi nada diferente. Porém, na cultura egípcia, na religião egípcia, era normal que o faraó fosse considerado um deus. Isso era normal. Qualquer egípcio olhava para ele e falava: isso aí é um deus, não é um homem. E ele se achava o deus Sobek, deus crocodilo. Não só esse pecado era suficiente, mas ele dizer: o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Que rio é esse que ele está falando? É o rio Nilo, um rio maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. Eu estive pesquisando sobre esse rio, que maravilha, maravilhoso. O rio Nilo é o terceiro maior rio do mundo. O primeiro maior rio do mundo é o rio Amazonas, aqui no Brasil, nosso rio Amazonas, que parece um mar. O segundo maior está nos Estados Unidos, rio Mississippi. E o rio Nilo está lá no Egito, terceiro maior rio do mundo, está lá até hoje, é gigante, é maravilhoso, é uma obra de Deus assim fantástica. Não tem palavras para descrever o que é aquele rio. Se vocês pesquisarem hoje lá, vocês vão ver que maravilha. E quando eu falo de Egito, vocês vão pensar num bioma, numa região. O que você pensa de Egito? O que eu penso? Pirâmide, deserto, areia, não é? É isso que todo mundo pensa. Falou de Egito, cartão postal, uma pirâmide e um monte de areia. Uma terra seca, que não tem vegetação, é só areia, não tem nada. É bem assim mesmo lá até hoje, e também nos tempos de Ezequiel. Porém, esse rio passa trazendo vida. Maravilha, ele passa ali, aonde ele passa tem plantação, tem árvores, tem vida, tem animais, e as pessoas conseguiam viver naquele deserto graças ao rio Nilo. Essa é a verdade. E esse rio, ele não bastava ser um rio tão grande. Tinha 4 meses do ano, eu acho que de julho, agosto, setembro e outubro, mais ou menos, ele se enchia. Era a época de chuvas, ele se enchia e ele triplicava o tamanho, ficava ainda maior. Aí depois que passava esses meses, ele diminuía. Naquela faixa que ele diminuía, aquela terra ficava super fértil. Os egípcios plantavam ali e davam de tudo quanto é coisa. Maravilhoso. Então é um rio maravilhoso, é uma criação de Deus assim, fantástica, que a gente fica emocionado só de falar e de ver. Só que o rei do Egito não dava essa glória a Deus. Não. Ele dizia: o rio é meu, eu que fiz. Mentira. Esquecia de dar glória para o Criador do rio. Esse era o maior pecado dele. O rio trazia toda a prosperidade do Egito. Esse rio traz até hoje. O Egito está lá por causa desse rio. Que cidade que não precisa de um rio? Nós não temos um rio tão maravilhoso, mas tira o Rio Pardo dali para ver onde nós vamos tudo embora daqui, não é? Não vai ficar ninguém, não é? Assim também era com o Nilo. E o faraó esqueceu de dar glória ao Deus do céu. Esqueceu de quem era o criador do rio. O seu coração se ensoberbeceu e disse que o rio era dele. Será que os egípcios não viram quantos faraós e quantas gerações de reis passaram no Egito antes dele? Como ele poderia ser o criador? Né? E o castigo de Deus é por esse motivo. Por ele se colocar no lugar de Deus, se achar como Deus,
e achar que a criação de Deus foi feita por ele. Um pecado comum entre todos os reis da Bíblia, um pecado comum entre os homens de hoje. Beleza, vamos seguindo. Versículos 4 e 5. Vamos lá. Mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todos os teus peixes e todos os seus rios, e todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado, os animais da terra e as aves do céu te darei por mantimento. Grande crocodilo, que está no meio do rio, que acha que o rio é seu, que você fez. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou colocar um anzol no teu queixo. Nós já falamos desse anzol, né? Eu vou te fisgar e vou te tirar daí. E vou levar você para o deserto. E esses peixes aí que você domina entre eles, que você comanda, eu vou grudar todos eles na sua escama, vou arrancar você com todos eles daí e vou jogar no deserto. Deus agora mostra a sua soberania. Deus agora diz: eu vou mostrar para vocês quem sou eu. Eu vou mostrar para vocês quem é que tem poder, quem é que tem força. Ó, porei anzóis em teus queixos. Por isso que eu falei que a tradução melhor é crocodilo. Ó, anzóis no queixo. Quem vem junto? Peixe. É muito mais com crocodilo do que com dragão. Beleza, ó. Porei anzóis no teu queixo, prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas. Beleza. Crocodilo, como eu falei, topo da cadeia alimentar no rio, ninguém caça ele. Só ele é que caça todo mundo. É o destemido, é o que comanda tudo. E Deus fala: eu vou te fisgar pelo queixo e vou te trazer. Esse crocodilo do Egito, que tem até hoje lá, maravilhosa criação de Deus, ninguém caça ele. Mas vamos falar do jacaré brasileiro. O nosso jacaré, o nosso jacaré é o tamanho do rabo desse crocodilo aqui só, tá? É só o rabo dele, é o nosso jacaré que nós temos aqui. E o nosso jacaré não é tão poderoso assim como o crocodilo do Egito. E se vocês procurarem, não é difícil de encontrar, o jacaré, ele é caçado por onça. A onça come jacaré, né? O irmão já sabe, né? A onça come o jacaré. Só que a onça, ela jamais pega o jacaré dentro d'água. Porque dentro d'água ela não tem chance. Se ela pular dentro d'água, o jacaré vai grudar nela, vai afundar e tchau para a onça. A onça espera quando ele está tomando seu banho de sol, ela vem sorrateira e pega ele, fora. Mas dentro d'água não. Precisa ter muita força para entrar no território do inimigo e pegar ele na onde ele está acostumado, na onde é a habitação dele. É por isso que a onça, apesar de ser um animal forte, rápido, que tem umas garras, os dentes, gruda, rasga, ela não consegue pegar o jacaré dentro d'água. Imagina esse crocodilo aqui então. E Deus fala: é dentro da água que eu vou te pegar. Você é poderoso? Você é forte? Eu vou entrar dentro do seu terreno, onde você tem toda a vantagem. Aí eu vou te fisgar e vou te arrancar. E esses peixes que você domina, que você manda neles, que você tem poder, vão se grudar nas tuas escamas e eu vou te tirar daí de dentro, com a minha força. Sozinho aqui, ó, te fisgo e te arranco, te tiro daí, desse rio maravilhoso, próspero, te jogo lá no deserto, na terra seca, e lá você vai secar, e lá você vai morrer. O que nós vemos aqui? O poder de Deus. Deus tem controle sobre quem? Jerusalém? Tem. Falou que ia cercar, que ia derrubar, derrubou. Deus tem poder sobre Tiro, Sidom, os amonitas? Teve. Falou que ia castigar, castigou. E sobre o Egito? Tem. Deus tem poder sobre todas as nações, não importa, não importa. Está lá os islâmicos lá, ó. Deus de Israel não aceitamos, para nós isso aí é tudo mentira, não existe. O nosso Deus é o Alá, esse que é o de verdade. Aqui o Deus de Israel não tem nada. Cristão aqui não entra, aqui a gente mata.
Você acha que Deus não domina lá? O nosso Deus não domina lá? Domina. Hoje eles estão que nem o crocodilo do Egito, comandando tudo. Mas Deus manda lá, Deus manda aqui, Deus manda em todo lugar. Não é só sobre Israel. E a gente vê que do capítulo 25, chegando até no 29, até no 32, Deus mostra o poder dele sobre as nações. Não importa se os governos não dão a glória que ele merece, não importa se os governos do mundo adoram outros deuses, não importa quanto exército ele tem, quanto poderoso ele é, quantas alianças políticas, não importa. Deus está lá sentado no seu trono de glória e de lá ele comanda tudo. E ele tem poder. E ele não precisa de estratégia. Ele não precisa, a gente tem que esperar o momento. Não. Quando Deus manda, todo mundo obedece. Quando Deus faz, o homem não consegue desfazer. E aqui Deus diz que vai entrar no território dele e vai pegá-lo. Lá mesmo. E não vai ter ninguém que possa livrar ele. Muito bem, vamos ver aqui o versículo 5. E te deixarei no deserto, a ti todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairá, não será recolhido nem ajuntado. Tá? Não será recolhido nem ajuntado. Não sei se na de vocês está aí. Não vai ter sepultamento, não vai ser sepultado, não vai ter uma cova, ou melhor, não vai ter uma pirâmide para ele dormir lá, né? Porque eles acreditavam que os faraós eram colocados na pirâmide, faziam um sarcófago com todas as riquezas dele, que um dia ele ia acordar e ele continuaria rei e rico. Mas esse aqui foi prometido que não, que ele não teria sepultura. O que ia acontecer com ele? Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. Seu corpo vai ficar na terra aí, ó. Os urubus vão te comer. Esse vai ser o seu fim. Isso aqui era uma profanação tão grande com o egípcio que vocês não têm ideia. Uma pessoa não ter uma sepultura. Isso era horrível. É como se ele tivesse ido para o inferno. Eles acreditavam que aquele que tinha uma sepultura fosse mumificado, o corpo dele só estava dormindo, descansando para um dia acordar para a vida de novo. Era essa a crença deles. Mas quando um corpo era jogado e comido por animais, quer dizer que ele foi para o inferno. E é assim que Deus trata com o faraó. Seu corpo vai ficar sem sepultura. Essa história é muito antiga, muito se perdeu na arqueologia. Muitos dizem que isso não se cumpriu, mas nós temos achados arqueológicos muito antigos que comprovam. E não existe nem uma tumba, nem um sarcófago, nem nada do rei Amasis II. Não existe. Todos os faraós do Egito têm lá o seu lugarzinho. Uns têm uma pirâmide imensa, outras têm uma caixinha pequena, mas todos têm. Esse aqui não. Cumpriu-se a palavra de Deus. E esses peixes que vêm grudados na escama, esqueci de falar, esses peixinhos, o que significa? Né? Os peixes são todas as cidades conquistadas pelo faraó. Não era pouco. Se vocês pegarem no mapa, o Egito antigo era muito grande. Tinha muitas cidades servindo ele. Então o exército do faraó era mas muito grande e poderoso mesmo. Tá? Um dos maiores do mundo, na época dele. Então esses peixes são todos os seus aliados. Faraó, vou pegar você e vou te puxar. Todos os seus aliados, todos os seus amigos, esses exércitos, todo mundo vai vir junto. Vou acabar com vocês. Essa é a promessa de Deus. Terceira leitura, versículos 6 e 7. Vamos lá. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque tomaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes negaste e lhe rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Muito bem. O que são os moradores de Egito? Um bordão, né, quebrado, um bordão de cana para a casa de Israel. O que é um bordão? Uma bengala, né? Se apoiava.
A maioria dos profetas antigos, dos homens antigos aqui da Bíblia, eles usavam o seu bordão. Era um pau, um cajado que se apoiava. Por quê? Estava velho, precisava de uma ajuda para andar, um apoio, uma bengala, vamos dizer assim. E para a casa de Israel era uma bengala de cana. Se pegar um pedaço de cana e tentar usar como uma bengala, vai acontecer o quê? Vai quebrar, não é? Tem que ser madeira, sólida. Olhando para o Egito, toda essa prosperidade que nós falamos, todo aquele exército maravilhoso, seus aliados, ele não parecia ser uma cana, se você fosse se apoiar nele. Se você estivesse sendo atacado, se o Brasil estivesse sendo atacado e nós precisássemos do Egito daquela época, a gente ia falar, opa, temos um excelente aliado. É como falar assim, ó, o Brasil vai ser atacado, mas nós temos os Estados Unidos conosco. Estamos tranquilos, é bom, é forte, tem um exército poderoso. É assim que os israelitas pensavam. Porém, Deus olhava para o Egito e falava, é só um pedaço de cana. Sabe o que vai acontecer quando você se apoiar nele? Versículo 7. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e rasgaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos, seus músculos. Vocês pegaram, vocês já estavam fracos. Vocês estavam mancando, tá? Estava assim, ó, mancando. Aí eu vou pegar um cajado para mim, um bengala para me ajudar a andar, porque eu já estou caindo. Aí você pega uma de cana, quebrou, caiu, aí você se machucou mais ainda. Se arrebentou muito mais do que antes. Foi realmente o que aconteceu. Na primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, em que ele leva o rei, eu acho que era Zedequias que reinava naquela época, ele leva o rei cativo, mas Jerusalém continua lá, leva só os príncipes, coloca outro rei, mas Jerusalém continua lá, os moradores lá, o templo, tudo belezinho. Por que Nabucodonosor volta depois e faz aquela desgraça em Jerusalém? Por quê? Porque eles foram pedir ajuda do Egito. Nós vimos na profecia das duas águias, vocês se lembram? Eu acho que é lá para o capítulo, vamos ver aqui se eu me lembro, faz tempo já. Faz tempo mesmo, hein? Faz muito tempo, mas está aqui. A profecia das duas águias, eu acho que é capítulo 17, agora me deu uma luz aqui, ó, deu um estalo. Vamos ver aqui, só para... Isso, capítulo 17, a parábola das duas águias. Quem que era a primeira águia? A primeira águia era Nabucodonosor, que plantou um rei. Aí eles viraram, eles eram uma videira, lembra? Uma parreirinha, estava virado para a águia que plantou. Aí o que ela fez? Vamos virar para lá. Virou para outra águia. A primeira águia falou, o quê? Virou as costas para mim, eu vou te destruir. Eu vou te arrancar com raiz e tudo daí. É realmente aqui o que está falando desse bordão de cana quebrado. Nabucodonosor colocou o rei lá. E o que eles fizeram? Foram lá pedir arrego para o Egito. Nabucodonosor se enfureceu. Falou, não, quem manda aí em Judá sou eu. Não vai servir a outro rei, só a mim. Vocês me traíram? Agora eu vou destruir vocês. Beleza. Para contextualizar, vamos lá em 2º livro dos Reis. 2º livro dos Reis, lá no capítulo 18, vamos lá, capítulo 18, versículo 21. Vamos ler o 20. Vamos ler o 19 a 21. E Rabzaque lhe disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém a palavra de lábios é, há conselho e poder para a guerra em quem, pois, agora confias? Que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam.
o rei da Síria falando. Vocês estão se apoiando, falando para o reino de Israel, reino do norte. Vocês estão se apoiando aí no Egito. Isso aqui falando do rei da Síria, tá? A Síria. Vocês estão querendo se apoiar no Egito para me combater, para eu não dominar vocês? Isso aí para mim é um bordão de cana. A mesma fala de Deus aqui em Ezequiel 29. Só que lá onde nós lemos 2 Reis é o rei da Síria falando. Se o rei da Síria zombou do Egito, falou que era um bordão de cana quebrado, imagina Nabucodonosor que conquistou a Síria. Pensa. E o povo, infelizmente, quebrou o cajado, machucou o ombro, caiu no chão, se arrebentou, tudo por confiar nos homens. Eles tinham o maior poder do universo na mão, o maior poder do universo, nosso Deus, o Deus de Israel. Por que não clamaram a Deus? Por que não se humilharam, se vestiram de pano de saco, fizeram jejum, oração e pediram a Deus: Senhor, nos livra? Não, vamos pedir para o Egito. Lição importantíssima para a nossa vida, irmãos. Muito importante. Às vezes a gente confia no homem para resolver o nosso problema. Vou pedir para o meu patrão vai me ajudar. Vou pedir para o meu amigo, esse é meu amigo do coração, ele não vai falhar comigo. Vou pedir para o meu pai, vou pedir para minha mãe, vou pedir para o meu marido, vou pedir para minha esposa, ele vai resolver. Não vai. É tudo bordão de cana. Se apoiar nele, vocês vão cair no chão e se machucar. Não tem. Se a poderosa potência do Egito, com aquele poderoso rio Nilo, com todo aquele poder, não pôde, ninguém vai poder. A nossa esperança tem que estar em Deus, o nosso apoio é em Deus. E Deus não é bordão de cana, é madeira maciça, sólida, não cai. Não é? O que nosso Senhor Jesus Cristo disse? Constrói a casa na areia para você ver. Primeira chuva, tchau, vai embora. Constrói na rocha para você ver se cai. Não cai nunca mais. A nossa rocha é Cristo. O nosso apoio é Cristo. O nosso alicerce é Cristo. Estando em cima dele, não cai. Não cai nunca. É a única base segura para você se apoiar. É Cristo. Isso é muito importante. É por isso que a nossa vida deve estar apoiada em Cristo. É por isso que a igreja deve estar apoiada em Cristo. A nosso alicerce firme e seguro. Qualquer outro alicerce vai cair. Roma está lá, a igreja católica, se apoiando lá em Pedro. Pedro é o nosso Papa, o primeiro Papa, nós estamos em cima dele. Pedro é a pedra. Estamos lá, está em Pedro, vai cair. Não vai ficar. Coitado de Pedro. Nosso irmão em Cristo, um dia nós vamos vê-lo, vai ter uma recompensa muito grande pelo que fez, mas é homem. Apoiou em Pedro, vai cair. Nós devemos estar apoiados, confiantes somente em Cristo. É a única rocha segura e firme. Que nós nunca esqueçamos disso, nem na nossa vida diária, nem no nosso trabalho, nem na nossa família, nem nas nossas tarefas cotidianas, muito menos aqui dentro da igreja. Beleza, vamos seguindo. Versículos 8 até 16. Vamos dar o seguimento. Assim diz o Senhor. Não, peraí. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu, eu o fiz. Portanto, eis que estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a torre Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras.
Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que todos os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. E não terá mais a casa de Israel a confiança para lhe trazer a lembrança a sua iniquidade. Quando orarem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, não, até o 16, até 16 mesmo. E não terá mais a casa de Israel confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, para que olhem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. Deus promete: vou mandar o exército em cima, tá? E ele dá aqui no versículo 10, bem no finalzinho, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. O que significa isso? 2 cidades. É a mesma coisa que você falar assim, do Oiapoque até o Chuí no Brasil. O que isso quer dizer? Brasil inteiro, não é? Oiapoque, primeira cidade, Chuí, a última. Aqui é a mesma coisa, de Sevene até os confins da Etiópia. Quer dizer, todo o território egípcio. Não ia cair só a capital ali, né? Mas vamos ver qual que é a capital aqui. Ia cair todo o território. E Deus diz que, nós deixamos aí em negrito, vamos dizer assim, 40 anos. 40 anos eles iam ficar, ia ficar todo o Egito deserto. Porque Nabucodonosor ia invadir, ia matar os que ele pudesse, e os que ele não matasse ia levar cativo para a Babilônia também. 40 anos. Bom, essa profecia é muito controversa, e não temos registro. Calma, deixa eu explicar. Não temos registros egípcios que provam que Egito foi invadido por Nabucodonosor, nem muito menos que ficou 40 anos deserto. Não tem. Não tem. Então o ateuzinho lá, seu amigo lá, vai dizer: olha aqui, ó, essa profecia não se cumpriu, a Bíblia está errada, mentiu, piriri, pororó. Não acreditem, tá? Não acreditem. Como que os egípcios iam registrar isso se rapidamente eles foram invadidos por Nabucodonosor e destruídos em questão de meses, eu acho? Como é que eles iam registrar isso? Você acha que o cara ia estar lá preocupado, porque para escrever uma página não era igual você pegar uma caneta hoje e em 10 minutos você escreve uma página, não. Era dias e mais dias para escrever uma única página. Quem que ia ter tempo de ficar escrevendo? Nabucodonosor está invadindo o Egito hoje, dia tal. Não ia fazer isso. Os escribas, ia ser os primeiros que ia correr, porque eles não eram treinados para a guerra. Por isso que não temos material egípcio comprovando isso. Porém, a nossa arqueologia, que muitas vezes trabalha contra Deus, né? Dessa vez encontrou o quê? Encontrou uma inscrição babilônica, só um pedacinho de papel lá no Iraque, onde era a Babilônia, comprovando essa história. Escritos babilônicos como documentos ordenando que se invadisse o Egito. E também na estátua de Nechor, que era um governador, acho que deve ser Nechor, mais ou menos isso. Um governador do Egito, nessa estátua que está lá no Museu do Louvre, tem uma inscrição lá, inscritas babilônicas nessa estátua, mostrando que os babilônios invadiram e profanaram a estátua deles, né, colocando escritos babilônicos. Então, realmente se cumpriu sim, a arqueologia comprovou, e Deus permitiu que documentos com 3.000 anos, vamos dizer assim, 3.000 anos ficasse ali ainda preservado para provar que a sua palavra é verdadeira. E eles ficaram, né, num cativeiro de 40 anos fora da sua terra.
lembrando aí o cativeiro, a passagem do povo de Deus pelo deserto 40 anos, como castigo, porque foram infiéis. 40 anos peregrinaram. E os egípcios tomaram o mesmo castigo. É a paga. Aquele ditado que diz, aqui se faz, aqui se paga, parece que é verdadeiro. Aqui se faz, aqui se paga. 40 anos para eles. Deus os destruiu completamente? Não. Acredito eu, ainda que por amor de José, que governou no Egito, pode ser. Isso sou eu que estou falando, tá? Minha palavra. Talvez José, por amor a José, que lá no Egito governou, não sei. Mas depois de 40 anos, olha o que diz aqui, versículo 13: mas assim diz o Senhor Jeová, ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo. Qual foi a serventia disso? 40 anos ficaram fora. Deus mostra a sua soberania. Quem manda aqui sou eu, tá? Não confia nesses deuses aí, cabeça de crocodilo, cabeça de boi, corpo de leão. Isso aí não vale nada. Quem manda sou eu. Vocês vão ficar cativos, para vocês aprender quem é Deus. Mas depois de 40 anos eu faço vocês voltar. Deus mostra que Ele não tem poder só sobre Judá, sobre Jerusalém, que manda cativo, deixa 70 anos na Babilônia e fala, volta agora. Ele tem poder sobre qualquer nação. Deus reina soberano. É por isso que lá no livro de Apocalipse é tão bonito a gente ler que Deus está sentado num trono majestoso, rodeado de anciãos com coroas, porque Deus reina. Ele reina e ponto final, tá? E qual é a função disso? Para que Deus fez isso com o Egito? Versículo 16 está a resposta. E não terá mais a casa de Israel a confiança para lhe trazer a lembrança a sua iniquidade. Pronto, Israel nunca mais teve confiança no Egito. Acabou todo aquele vigor, toda aquela potência foi derrubada. E até hoje não dá mais para confiar no Egito. Não dá. Eu acho que até o Brasil deve ter um poder bélico maior do que o Egito. Acabou. Agora se pode ver facilmente que é só um bordão de cano. Beleza. Vamos continuar. Versículos 17 até no 21. Vamos lá. E sucedeu o que? No ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, pausa, stop aí. No ano 27, no primeiro mês, sendo que no ano 10º, nós começamos ali no versículo 1, 27, o 10º, 17 anos depois, tá? Para vocês saberem que esse capítulo aqui, a primeira parte foi escrito até no 16, depois de 17 anos passados, Deus continua profetizando aqui, tá? E qual que é a profecia? Versículo 18. Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe darei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Mais uma função desse juízo. Olha, Nabucodonosor, aquele rei que não quer nem saber de Deus, aquele rei pagão, que está nem aí para o Deus de Israel, foi o meu instrumento de juízo, foi a minha espada. Capítulo que vem vocês vão ficar mais impressionados do que esse, tá? Só para dar uma dica. A minha espada foi Nabucodonosor e o exército babilônico. Coloquei
coloquei o exército babilônio para castigar todas essas cidades que zombaram de Jerusalém, na sua queda. E quando Nabucodonosor foi conquistar Tiro, que nós vimos aí nos estudos anteriores, ele gastou muito tempo conquistando Tiro, destruiu muito Tiro e não sobrou muita coisa para ele. Quer dizer, foi uma operação frustrada. O tanto que o Nabucodonosor gastou com o exército dele e o tanto de despojo que ele recolheu de Tiro não compensou. Ele saiu perdendo. Mas Deus fala, não, você não vai sair perdendo. Você está trabalhando para o dono da prata e dono do ouro. Você está trabalhando para o Criador de todas as coisas. Você não vai ficar no prejuízo. Você fez um bom trabalho que eu mandei. E agora, para que você não fique no prejuízo, toda a riqueza do Egito é sua, Nabucodonosor. Pode pegar. Veja como é maravilhoso. Muitas vezes o crente, mas agora vamos tirar do contexto lá de Ezequiel, vamos trazer para a nossa vida. Muitas vezes o crente não quer trabalhar para Deus. Não quer. Não quer. Não quer fazer o trabalho dele. Evangelizar, pregar, falar do amor de Deus, falar de Cristo, viver uma vida que mostre isso, não quer fazer nada por Deus, nada, certo? Acha que trabalhar para Deus é cansativo, eu estou com dor, não dá para mim, acho que trabalhar para Deus não é bom. Mas Deus, quando o ímpio trabalha para Deus, quando o descrente presta um serviço a Deus, Deus paga. Aquele Nabucodonosor que fez esse serviço maravilhoso para Deus, cumpriu as profecias de Ezequiel, sem mesmo saber quem era Deus, sem mesmo saber que Deus estava mandando, sem mesmo nem prestar reverência a Deus, teve um pagamento excelente. Deus falou, negativo, você não trabalha de graça para mim não, vou pagar cada centavo, muito bem pago. E o crente que é o servo de Deus, que diz, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, não presta serviço para o Senhor. Que vergonha, hein? Que vergonha, tem preguiça. Ah não, vamos deixar para amanhã, hoje não dá, estou cansado, estou com dor, quebrei a unha, não vai dar para fazer o serviço para Deus. Estamos perdendo grandes recompensas na nossa vida. Se o ímpio foi muito bem recompensado, quanto mais o crente que faz com amor. Vou fazer para o meu Senhor. Para quê? Por recompensa? Não. Meu Senhor me salvou, me livrou, me dá o ar, a água. O rio não foi ninguém que fez, não foi o faraó, nem foi o prefeito Otacílio. Foi Deus que deu aquele rio pardo para nós ter água. Foi Deus que manda a chuva para o rio não secar. O nosso Deus, vou trabalhar para Ele. Recompensa? Não quero, só quero servir a Deus. Mas infelizmente, não estou falando dos crentes aí de fora não, esquece. Estou falando daqui de dentro. Infelizmente nós, começando por mim, eu sou o primeiro, que faz muito pouco para o Senhor. Talvez é por isso que nós recebemos tão pouco. Muito bem, então vamos ver se tem mais algo aqui a levantar para a gente poder encerrar, né? Esse foi o estudo de hoje. O que serviu toda essa profecia aqui do capítulo 29, que a gente não precisa aprofundar tanto, que ainda nós temos 3 capítulos com esse tema, né? Primeiro que nós vimos, fazendo uma recapitulagem, enquanto Jerusalém era destruída, Deus profetizava contra o Egito. Enquanto Jerusalém confiava no Egito para proteger eles, para acabar com o exército de Nabucodonosor, Deus dizia, Nabucodonosor vai destruir vocês. O Egito é ameaçado por ser o quê? Por ser um engano para Israel, né? Por ser um engano para Israel, e também pela sua soberba, sua arrogância de dizer, o rio é meu, eu que fiz ele. Esquecendo que tem um Deus que criou todas as coisas. Deus mostra o que? A soberania sobre todas as nações. Grande império, poderoso, Egito, vai ficar 40 anos no deserto. Depois eu faço vocês voltar e vão ser pequenos. Vai acabar todo o seu vigor e a sua glória. Quarto ponto. O intuito primeiro era desfazer a confiança de Israel. Humilhar o Egito para Israel ver que não dá para confiar nas nações. Ver que dá para confiar somente em Deus.
O segundo intuito era o quê? Recompensar Nabucodonosor pelo excelente trabalho prestado a Deus. E a partir daí, desta grande profecia do profeta Ezequiel, a partir daí ficaria provado completamente que ele é um profeta do Senhor, e que ele merecia respeito, e que as palavras que ele dizia tinham que ser acatadas pelos judeus. Versículo 21. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento de boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. A partir daí, Ezequiel, não sei em que capítulo que nós estudamos que ele ia ficar com os lábios colados, lembram? Era para costurar a boca dele, não era para ele falar nada. Agora Deus diz aqui, agora você vai abrir a boca, porque eles estão vendo todas as profecias se cumprindo, e estão vendo que você é profeta de Deus, e que eles devem te dar ouvidos. Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos hoje. Espero que seja proveitoso.